Boa tarde. Vou falar um pouco agora sobre o nosso relato de experiência, que foi com o tema insulina segura, promoção da adesão terapêutica e do manejo adequado por meio de educação popular em saúde na cidade de Angelim, Pernambuco. Como autores temos eu, Fabrício Dalton, professor Guilherme, professora Thalita como orientadora e professora Císia como orientadora e professora Rafaela Menezes como também ali co-orientadora. Partindo do básico, no pressuposto que nessa introdução a gente sempre parte de um diagnóstico dessa UBS. Qual é a população que necessita de uma atenção maior, qual é o problema mais frequente naquela UBS, qual é a população que tem maior demanda de promoção de saúde, de cuidados daquela UBS. E a partir disso, a gente identificou desse problema, identificado do diagnóstico situacional, que essa população era maior, era mais idosos, hipertensos e diabéticos. Entre esses estavam aumentando muito também os casos de diabéticos, e principalmente diabéticos tipo 2, que são os pacientes idosos ali que já utilizavam algumas medicações para o controle glicêmico, mas que em alguns anos, 1 ano, 2 anos, tiveram que estar utilizando a insulina para também ter o controle glicêmico. Então, para eles isso era uma novidade, a utilização da insulina e como saber manusear, condicionar, aplicar, tudo isso era novidade, principalmente para pacientes idosos que já estão mais debilitados fisicamente, com algumas outras comorbidades e também, às vezes, eles eram cuidadores de si mesmo, não tinham ninguém para auxiliar eles nesse tratamento. E diferente de crianças de diabetes tipo 1, que desde cedo já tem um manuseio, tem aplicação adequada, já tem alguém orientando. Então, foi uma administração recente de uma nova medicação, que é a insulina, e o aprendizado também desses pacientes a vivência desses pacientes com a doença, né? Com a diabetes e principalmente com a utilização da insulina na diabetes tipo 2. Aí a gente falou ali um pouco na introdução sobre as dificuldades do armazenamento de insulina, se era armazenado de forma correta, incorreta, e isso pode afetar, ocasionar a capacidade de potência da insulina, capacidade de controle glicêmico, se for mal armazenada. Os erros também de aplicação, se não tiver rodízio do local de aplicação, pode causar uma hipertrofia naquele local e causando um espessamento da pele e dificultando até depois que seja aplicado naquela região. E também o descarte, se o descarte estava sendo de forma adequada ou não, como deve ser feito esse descarte e quais os impactos que isso tem, né? Tanto no risco de lipohipertrofia, infecções, se utilizar a mesma agulha várias vezes, perda da eficácia terapêutica da insulina por não estar guardando essa insulina, armazenando de forma adequada. E o objetivo central do nosso projeto foi promover um diálogo no estilo freiriano, horizontal, uma roda de conversa, dando autonomia a esses pacientes para que eles pudessem ter maior responsabilidade também no seu autocuidado, que eles pudessem ter educação em saúde e saberem quais são as formas de se autocuidar, como eles devem procurar algum profissional de saúde para receber alguma orientação contra a nutrição, contra a prática de exercício físico, quando procurar a UBS ou um setor de urgência em casos de hipoglicemia, hiperglicemia.
e o aprendizado significativo do manejo adequado dessa insulina, que foi o tema central. Como armazenar, como utilizar, quando utilizar. Como ali na teoria, na parte teórica, a gente citou também o seguinte: o domínio da técnica correta de aplicação e armazenamento da insulina é determinante para a eficácia terapêutica. Carla et al. 2023. Então, aí me determina que para eu ter uma eficácia terapêutica, eu preciso estar dominando essa prática correta de aplicação, o armazenamento tem que estar correto para que eu tenha uma melhor eficácia desse tratamento. E o armazenamento inadequado pode comprometer a instabilidade térmica e a potência da insulina, segundo Richter, Bongartz e Mentenzerdorf, 2023. Que isso também evidencia tudo que a gente falou ali na introdução, a importância do armazenamento correto dessa insulina para manter a potência farmacêutica dela, a potência terapêutica dela. Aí na metodologia foi uma roda de conversa numa base pedagógica feriana, onde a gente fez questionamentos. Como vocês lidam com a diabetes? Há quanto tempo vocês têm a diabetes? Sempre foram perguntas. Qual a melhor forma de se aplicar a insulina? Qual a melhor forma de armazenar? E nesses feedbacks houve relatos e aí nesses relatos a gente ia conduzindo junto com a farmacêutica um diálogo interativo entre eles, onde eles também aprendiam alguns alguns que já tinham até 2 anos de aplicação de insulina e outros que aplicavam apenas recentemente, há 6 meses, tinham até mais, como é que eu posso dizer? Tinham até mais um pouco de conhecimento para passar para o outro. Então foi interessante ver isso, o conhecimento entre eles sendo passado de um para o outro, em um aprendizado coletivo ali. E a gente só foi refinando o que seria a forma adequada a se fazer quando se não tinha um consenso entre eles. E a construção coletiva do conhecimento, né, como a gente falou, foi toda uma conversa dialogada, perguntando, interagindo com todos eles. É um diálogo horizontal, discutativo, a gente escutou bastante, principalmente a perspectiva deles quanto à doença, o que eles estavam fazendo, como eles se sentiam em questão a prática de exercício físico, a questão nutricional também, se seguiam alguma dieta. E participantes foram agentes, estudantes do terceiro período, profissionais da UBS, a farmacêutica, e pacientes diabéticos do tipo 2. A gente deu uma ênfase no protagonismo do paciente e na troca de saberes populares e científicos entre eles e entre os profissionais de saúde. Nesse relato de experiência, a gente contou basicamente os principais pontos que a gente foi encontrado, principalmente sobre o armazenamento correto da insulina. Alguns relataram que não sabiam aonde era a forma correta de armazenar a insulina. Alguns relataram que guardavam na porta da geladeira. E como se sabe, tem que se evitar a porta da geladeira porque tem muitas oscilações térmicas. E ali perdendo a potencialidade da insulina e também a forma terapêutica dela, né? Se a gente perde a potencialidade, a gente vai perder essa eficácia terapêutica. A técnica correta de aplicação, que seria os locais mais seguros, que são locais com mais tecido adiposo, como abdômen, coxas, braço, e ser subcutâneo, com angulação de pelo menos ali uns 45 graus. A importância também do rodízio dos locais para prevenir uma lipohipertrofia e o uso único das agulhas, ou então, se for o mesmo paciente, no máximo ali utilizando a caneta, uma ou duas vezes, e depois descartar
esses perfúrios cortantes de forma correta. Foi interessante evidenciar isso porque alguns pacientes utilizavam a insulina em seringas e a farmacêutica estava lá explicando a nova caneta de insulina que tinha chegado no município, como esses pacientes iriam utilizar, como seria o armazenamento também, que a caneta é mais eficaz, é mais rápida, você já regula a dose ali, só aplica, não tem tanta dificuldade. É interessante também essa questão da dosagem da insulina, que principalmente pacientes que não têm muito conhecimento, foi o relato deles até, que estavam aplicando uma dose super alta, era para utilizar 0,2 e estavam aplicando 20 miligramas, e com isso causando ali muitos casos de hipoglicemia recorrentes. Então, o manejo adequado, a utilização adequada da caneta, a dose adequada, tudo isso foi conversado e bastante debatido entre eles para que não houvesse nenhuma dúvida depois desse diálogo. O descarte correto, né? Principalmente desses perfúrios cortantes, dessas seringas, que a gente evidenciou que era necessário que esses pacientes utilizassem garrafas PETs, que seriam interessantes e principalmente transparentes, onde eles iam jogando ali e vendo até onde estava cheio, e quando tivesse cheio fosse até o UBS, e a UBS descartava esses perfúrios cortantes de forma correta. A gente também entrou no final ali do debate alimentação e os hábitos de vida. A gente enfatizou a importância de alimentos ricos em fibras para manter o índice glicêmico, e também como caixinha de caju, que é um flavonoide, né, anti-inflamatório, que também ajuda ali no índice glicêmico, ajuda na questão das inflamações, principalmente pacientes tipo 2, e a gente orientou sempre utilizar 1 ou 2 castanhas após um almoço, que aí daria uma saciedade maior, até também porque a própria fruta, o caju, é um anti-inflamatório muito conhecido entre os populares, principalmente essa população mais idosa, população mais rural. O interessante é a gente abordar isso, e principalmente que é um fruto, além de frutas, né, que foram necessários a ser utilizados, é um fruto que geralmente tem em muitos municípios. Então, é um fruto de fácil acessibilidade, diferente de outras fibras que se compram em supermercado para pacientes diabéticos, que tem valores exorbitantes, caros demais. E a castanha ali é um valor acessível e uma terapêutica de fibra acessível para esses pacientes. A gente aqui destacou a importância de onde guardar essa insulina, onde seria mais adequado, que seria ali por cima da gaveta de verduras, nunca guardar na porta, por causa dessa oscilação de temperatura, e nunca abaixo do freezer, porque pode ter uma temperatura baixa demais, comprometendo também a eficácia terapêutica da insulina. A gente falou dos sintomas de hipoglicemia e hiperglicemia, quando isso é grave ou não, e para eles ficarem atentos a esses sinais, porque sinais como sudorese aumentada, irritabilidade, fome excessiva, cansaço, na hipoglicemia, eles ficarem orientados nisso, porque podem acarretar em um desmaio, uma síncope, eles caírem, por se tratar uma maioria de pacientes idosos, de 60 a 70 anos, então agravaria muito mais ainda o caso desses pacientes, além de serem idosos e ter um problema aí, uma dificuldade na cicatrização, já por serem pacientes diabéticos tipo 2. E também é notório que esses pacientes diabéticos tipo 2 também, durante o sono, eles têm uma baixa dessa glicemia.
Então foi orientado também a utilização até de que eles colocassem um mel do lado da cama, porque se eles sentissem essa hipoglicemia durante a noite, eles pudessem tomar ali uma colherzinha para poder conseguir dormir e tipo não se levantar para tentar ir na cozinha e acabar sofrendo um acidente, uma queda, algo do tipo. E sintomas de hiperglicemia também, né? Após refeições, que é a boca seca, muita sede, fraqueza, dor de cabeça, micção frequente, que é geralmente quando já não está tendo tanta efetividade da insulina. Então é para eles estarem atentos, anotarem isso no diário. A gente orientou que eles fizessem um diário glicêmico, toda vez que verificasse a glicemia, anotassem, as dúvidas que tivessem, anotassem para próximas consultas, que tirasse todas essas dúvidas com o profissional médico. Também foi orientada a busca por nutricionista, por prática de atividades físicas, o relato entre eles que alguns já praticavam, outros ainda tinham uma resistência, foram convidados: oxe, comadre, eu estou participando, bora comigo, não sei o quê. E isso foi muito interessante, ver esse diálogo entre eles. E aqui a forma correta de se aplicar, né? Que é ali na pele, principalmente pegando um pouco do tecido adiposo e principalmente nos locais de aplicação de insulina, que é o abdômen, braço, coxas, nádegas, e tem sempre a rotação desses locais para não causar uma hipertrofia ali. A gente falou ali do descarte, né? Aqui a gente tem como exemplo a garrafa PET, onde eles poderiam utilizar para fazer o descarte desses perfuro cortantes, e o descarte regular, que depois eles teriam que levar esses perfuro cortantes para a UBS, porque também se eles jogassem no lixo poderia causar algum corte aos coletores, e isso poderia causar até complicações a terceiros, que não seria do desejado, né? Não seria o certo. A gente falou da importância também da utilização de fibras, como a gente já falou, frutas, entre outras, e muitas outras sementes, como amêndoas, castanhas, entre outros alimentos, principalmente sementes, que são ricos em fibras. A gente deu ênfase mais na castanha do caju, por ser uma semente mais acessível e tipo ser anti-inflamatório. E a gente também deu ênfase à necessidade de atividades físicas, porque tem ali uma baixa da glicemia, vai ter uma diminuição do peso, vai ter uma diminuição da pressão arterial e vai aumentar a sensibilidade desse paciente à insulina. Então foi orientado àqueles que não participavam a participar, a procurar uma atividade física. Alguns mais novos, de 35 anos, foi verificada essa resistência, e foram até convidados a participar de grupos que já existem na cidade, para praticar atividade física, ou então até mesmo que fizesse alguma caminhada pelo menos 3 vezes na semana, para melhorar essa sensibilidade à insulina. Na discussão geral, a gente trouxe, né, que teve um grande engajamento, participação ativa desses usuários. Eles participaram entre si, eles trouxeram conhecimento entre eles, o que um não sabia, o outro sabia, e foi interessante ver essa troca de saberes entre os mesmos. E o que não se sabia até o momento foi complementado pela farmacêutica ou por agente estudante, algumas questões mais pertinentes, quanto à porta que não pode ser utilizada, a porta da geladeira para guardar, armazenar a insulina, essas questões da hipoglicemia durante a noite. Foi relatado pacientes que já utilizam há 2 anos, já têm essa experiência mais constante. A prática de atividades físicas foi bem relatada entre eles, e os pacientes reconheceram, né, reconheceram o desconhecimento prévio de alguns assuntos, mas que foram abordados. Quanto à utilização da nova caneta também, a roda de conversa permitiu um aprendizado significativo,
E é interessante destacar que a educação popular substitui esse modelo vertical que só o profissional sabe, passar, e promover uma autonomia desses pacientes, que eles possam agora serem ter uma responsabilidade sobre o seu autocuidado, que eles tenham agora saberes, não só científicos, mas também agora entre eles, que eles possam cuidar de si. E fortalecemos também o vínculo desses com a OBS. A metodologia freniana que a gente utilizou, né, um diálogo com a participação e valorização do saber popular. Foi utilizada a educação continuada, que é determinante para o controle glicêmico. É interessante manter-se sempre ativo, essas palestras, essas rodas de conversa entre esses usuários, até porque essa população vem envelhecendo a cada dia mais, principalmente nesse território, e é interessante que essas informações não sejam perdidas, sejam continuadas. Além disso, as boas práticas de aplicação e armazenamento previnem também as complicações da própria diabetes, como também do caso de uma má aplicação, causando uma hipoglicemia, causando um desmaio, e uma fratura, até uma infecção, coisas do tipo. Então, toda essa educação popular foi necessária para manter ali uma boa prevenção de complicações decorrentes da diabetes tipo 2. E também o armazenamento incorreto diminui a potência da insulina. A gente evidenciou isso bem, como armazenar corretamente, para não perder essa potência terapêutica da insulina. Então foi bem interessante isso, como discussão final. A conclusão: a gente viu que a educação popular em saúde mostrou-se essencial para melhorar a adesão terapêutica, promover a autonomia dos pacientes, ensinar o manejo seguro da insulina, fortalecer o vínculo entre a OBS e a comunidade. A experiência contribuiu para o desenvolvimento social e técnico dos estudantes, e o projeto de Insulina Segura promoveu mudanças reais e de comportamentos e autocuidado. Foi interessante isso, que a gente pode ver não de forma quantitativa, mas qualitativa, que os pacientes saíram dali já dizendo: eu quero marcar uma consulta com a nutricionista, eu quero marcar, quando é que está tendo essas aulas de exercício físico, eu quero participar. Quando eu chegar em casa, já vou mudar o local guardar a insulina no lugar certo, porque eu estava guardando na porta. Então foram coisas ali que a gente viu na hora, o impacto que causou naqueles pacientes na mesma hora. E eles também como multiplicadores de conhecimento, que eles receberam o conhecimento entre eles, da farmacêutica, entre os alunos, e vão repassar essas informações de forma segura para outros usuários de insulina, e de forma correta também. Eles vão ser multiplicadores do conhecimento. Aqui as referências que foram utilizadas para o trabalho. E desde já eu agradeço, obrigado. Meu nome é Fabrício Dalto, e a rede social também Fabrício Dalto, e o e-mail é fabriciodaltolima@gmail.com.br.